Aquele excelente dia. E nós vamos fazer agora a live do dia 40, né? A passagem dias 41. Gênesis 41. Nós vamos já para a leitura aqui. Que Deus esteja sobre nós e que o Espírito Santo traga o discernimento apropriado para aquilo que Ele quer falar conosco. Amém? E nós estamos aqui em Gênesis 41, que diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar dentro dos juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram junto às outras na beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou-se a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no meio do pé. Depois brotavam outras 7 espigas mirradas e sequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou em um sonho. Pela manhã, perturbado, sonho bem profético, mandou chamar os magos e sábios do Egito e lhe contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os 2 servos e mandou prender-me junto ao chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha interpretação. Pois bem, havia lá conosco o jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Disse para se barbear e trocar de roupa e apresentou o faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram 7 vacas gordas e tinham aparecido primeiro. Depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras quanto antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, e cresciam no mesmo pé. Depois dela brotaram outras 7 murchas e mirradas, e equidas do vento leste. As espigas magras engoliram 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho. Disse a José: Deus revelou a faraó o que estava a fazer. As 7 vacas são boas, e são 7 anos de 7 espigas boas. E também são 7 anos de tratamento num único sonho. As vacas magras e feias surgiram depois das outras. 7 espigas mirradas, queimadas no vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. E é exatamente como disse o faraó. Deus mostrou a faraó aquilo que vai fazer. 7 anos de muita fartura estão sobrevindo sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome virá depois e será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão foi decidida por Deus, que se apresse em realizar. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer os supervisores e recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão estoques de trigo. Sob o controle do faraó serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão no Egito, que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros, pois faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém com esse homem em que está espírito divino?
E disse o faraó a José: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém mais criterioso e sábio que você. Você será no comando do meu palácio e todo o povo sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego agora a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o dedo do anel no selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir-se de linho e colocou corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir a segunda carruagem real em frente aos arutos e ia gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando da terra do Egito. Disse ainda faraó a José: eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem um pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e deu o nome de uma mulher chamada Azanate, filha da Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou na presença do faraó e foi recorrer ao Egito durante 7 anos de fartura, e a terra teve grande produção. José recolheu todos os excedentes de 7 anos de fartura no Egito e armazenou na cidade, em a cidade que armazenava o trigo e as lavouras na redondeza. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Olha que forte. Tal quantidade ele preparou em anotar, porque ele também toda medida. Antes de um ano de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo que Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento na casa de meu pai. O segundo nome chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar toda a terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim dos 7 anos de fartura do Egito e começaram os 7 anos de fome, como Jesus havia predito. Houve fome em todas as terras e ali havia alimento. Quando o povo do Egito começou a sofrer com fome, o povo clamou ao faraó por comida, e eles responderam a todos os egípcios: dirija a José e faça o que ele disser. Quando a fome se havia espalhado toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome agradava todo o Egito, e que vinham terra do Egito para comprar trigo com José, por a fome se agravava em toda parte. Quer dizer, uma boa administração, um dom espiritual que José tinha ali, né? Então foi um divisor de água na vida de José. A hora que o dom, o caráter e a fidelidade de José se encontram com um propósito eterno. Então o faraó, ele teve os seus proféticos, José interpreta 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Existe uma criação de gestão estratégica, coisa linda, né? José, então ele se casa, ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim aqui, e ele lidera com sabedoria divina. Então, ponto 1, o tempo por espera não é perda, é preparação divina. Ponto 2, o dom não vem de uma exaltação pessoal, mas é para glorificar o nome do Senhor. Terceiro, a sabedoria e a gestão vem do Espírito Santo. Quarto, o favor de Deus levará a lugares onde o natural não te levará. Amém. Recebemos hoje. O quinto, o Espírito de Deus é diferencial em tempos de escassez e tempos de fartura. Então nós devemos sempre ter perdão, reconciliação, entender o plano de Deus que é soberano sobre todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, que a palavra dele venha a alimentar sua alma e trazer esperança. Que o plano de Deus é muito maior e melhor do que os nossos. Fica com Jesus.